Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, eu tenho uma curiosidade. Quais são os livros mais consultados da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da USP? Pelo menos o portal de livros digitais da BBN, ele traz as seguintes informações. Em primeiro lugar, no ranking de consultas, Vomitório de Leroy, Tipografia Nacional, 1825. Seguido por Últimos Cantos, Poesias, de Gonçalves Dias. Depois, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Zoologia Fantástica do Brasil, do Afonso de Toné. 1568, A Conversão de São Paulo, do José de Anchieta. A coleção Correio Brasiliense, o Armazém Literário. E seguimos assim por diante, não é? Porque a lista é bem alentada e ela traz os 100 primeiros títulos mais consultados. A senhora falou na primeira colocação está o Vomitório, uma publicação médica, né? Qual a importância no século XIX dessas publicações médicas e farmacêuticas? Primeiro a gente leva um susto quando a gente percebe que o Vomitório de Leroy, ele está ali na dianteira, não é? À frente de Gonçalves Dias, Aloysio Azevedo, etc., etc. Porque se trata bem de um folheto, não é? Ele tem apenas 2 páginas, 31 por 21,5, e é uma propaganda do Vomitório de Leroy. Bom, para quem não sabe, o vomitório é um purgante. E aqui nessas 2 folhas ele explica exatamente, ele apresenta a posologia e também apresenta aí o grau de eficácia desse purgante. Quando eu o li, eu me perguntei, mas por que, né, afinal, uma obra dessa natureza, um título dessa natureza, melhor dizendo? Talvez ele chame atenção pelo caráter tipográfico, justamente por ele ter sido impresso na imprensa nacional, no momento em que no Rio de Janeiro havia apenas 3 oficinas tipográficas, a imprensa nacional e outras 2 menores, de particulares, e é um momento também em que a oficina da imprensa nacional ela se desenvolve bastante, não é? Traz outras prensas, novos tipos, e o que a gente percebe é que é uma composição muito bem realizada, não é, no seu conjunto, com uso de tipos de diferentes tamanhos. Há uma elegância nessa propaganda do vomitório. Então, o primeiro aspecto seria esse. E o segundo aspecto vai ao encontro da sua questão, o interesse por publicações médicas ou farmacêuticas, não é, no século XIX. Eu diria que isso vale para o século XIX, para o século XX também. Quando eu lembro dos almanaques farmacêuticos, né, a Baruel e outras farmácias conquistaram o seu público ao distribuir esses almanaques, há muitos colecionadores deles aqui no Brasil, mas também ele tem uma função bastante concreta. Esses folhetos e até os medicamentos eram talvez a única via de acesso de muitas pessoas à cura de suas moléstias, principalmente se nós pensarmos no meio rural. E aí eu evoco o nome do Pedro Luiz Napoleão Chernovitz, ou simplesmente Chernovitz, que em 1842 publicou o Dicionário de Medicina Popular e das Ciências Acessórias. Ele logrou fazer 6 edições, sendo que a última é publicada em 1890 em Paris. Podemos dizer que é um autor que se enriqueceu, não é, com esse projeto editorial. Por quê? Porque não havia uma chácara, um sítio, uma fazenda ou um domicílio que não tivesse, não é, justamente esse dicionário. Em algumas memórias eles contam, não é, como a Dona Yolanda Penteado, que esse dicionário era muito importante nas fazendas, porque para os colonos, até para o auxílio dos próprios escravos, muitas vezes os proprietários ou os administradores de fazenda recorriam a esses materiais. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.